Na maioria das vezes, o nosso corpo consegue curar uma fratura óssea sozinho, mas e se ele não dá conta? Hoje vamos entender como que a medicina faz para ajudar o osso a se regenerar, com enxertos, célula-tronco e até mesmo estímulo elétrico. O osso é um tecido incrível, diferente da pele que cicatriza com a cicatriz, o osso se regenera, de verdade. Ele pode voltar ao estado original, como se nada tivesse acontecido. Mas para isso acontecer, ele precisa de células vivas, nutrientes e sangue, fatores de crescimento e um ambiente estável. Se faltar algum desses ingredientes, a fratura pode não colar. E aí entram as tecnologias avançadas. Imagine que você quebrou um osso e, por algum motivo, ele não está curando. Nós podemos pensar sobre o enxerto ósseo, o material que serve como base para a formação de um osso novo. Existem 3 tipos principais de ação, que é a osteoindução, que é como um convite para as células-tronco do seu corpo virem as células ósseas. Exemplo, proteínas BMPs, que são proteínas morfogenéticas ósseas que fazem esse trabalho, ou talvez pela osteocondutividade, que é um enxerto que serve de andaime, ou seja, um suporte físico para a célula crescer. Exemplo, pensa em um trepa-trepa, onde as células podem ir subindo aos poucos. Não sei se o exemplo ficou muito bom. E a osteogênese, por último, que é o enxerto que já tem células que formam o osso prontas para agir. Então, os 3 principais tipos de ação seriam por osteoindução, osteocondutividade e a osteogênese. O tipo mais confiável de enxerto é o autógeno, ou seja, aquele que retira do próprio paciente. Geralmente o osso é retirado de um lugar sobrando, entre aspas, como a crista ilíaca, um pouco dolorosa, mas funciona, e colocado onde há fratura. As vantagens é que tem células vivas, não tem muito risco de rejeição, quase nada, e estimula a formação de osso de forma natural. Mas tem desvantagens, que requer uma cirurgia a mais, pode causar dor no local, a dor e dói. A quantidade de osso também é limitada. Se não for possível usar o osso do próprio corpo, existem substitutos sintéticos, como fosfato de cálcio, sulfato de cálcio e fosfato tricálcico. Esses materiais são feitos em laboratório e servem como um andaime. Não tem células, mas ajudam o corpo a preencher o espaço da fratura. Pensa assim, a osteoindução é o convite para a festa, ele chama as células certas. A osteocondutividade é o salão de festa, ele dá o espaço para a festa acontecer. E a osteogênese é chegar com a festa já pronta, já traz os convidados e a música. Estamos cada vez mais preparados para ajudar o corpo a se recuperar, encher substitutos, proteínas, células-tronco. Tudo isso pode ser a chave para transformar uma fratura difícil em uma história de sucesso. Aqui nós temos a figura 3.1 do Rockwood. Veja esse caso. Aqui nós temos uma fratura da tíbia que não colou ainda e estava infectada. Primeiro, nós precisamos fazer uma limpeza completa, remover o material antigo e colocar um espaçador com antibiótico, na imagem A. Depois, retiramos o espaçador e o osso ficou com um defeito crítico, ou seja, um buraco, que o corpo não consegue preencher sozinho lá na imagem B. Já na imagem C, a solução, um enxerto autógeno, ou seja, um pedaço de osso retirado da própria crista ilíaca do paciente. Por fim, na imagem D, esse enxerto foi fixado com a placa metálica e o paciente foi acompanhado por um período de 3 meses, retornando à autonomia do paciente. Existem 3 tipos principais de materiais usados para preencher esses defeitos. Os autógenos, mais uma vez, que vêm do próprio paciente, do próprio corpo do paciente, e é o mais completo. O autógeno ele tem célula viva, estimula o crescimento, não causa rejeição, mas precisa de uma segunda cirurgia e, mais uma vez, pode causar dor. O halógeno vem de um doador, tem boa estrutura e está sempre disponível, mas aí o problema é que ele não tem célula viva, ele tem menor risco de infecção, mas não forma osso novo por conta própria. E o fosfato de cálcio, que ele é sintético, ele é feito em laboratório. Ele ajuda a sustentar, não tem risco de rejeição, ou mínimo, mas não estimula o crescimento como os outros. O enxerto autógeno não é perfeito. Ele pode causar hematoma, infecção, dor local, lesões de nervos e fratura do osso doador e até mesmo hérnia. E ainda, a quantidade de osso que pode ser retirada, mais uma vez, é limitada. Para resolver esses problemas, foi desenvolvido o sistema RIA, uma espécie de aspirador de osso.
Ele coleta o osso da medula de forma mais controlada, reduz a dor e a complicação e consegue colher grandes volumes de enxerto com mais células vivas. A versão mais nova, o RA2, consegue ainda menos complicações e melhor qualidade celular. Cada fratura é única, e para que ela cicatrize bem, é preciso entender qual enxerto usar, em que quantidade e em que momento. Com os avanços atuais, mesmo as fraturas infectadas e graves podem ser resolvidas com planejamento e tecnologia correta. Na imagem 3.2 do Rockwood, nós temos esse caso, que é uma luxação completa do ombro, com uma fratura em 4 partes. Na imagem A, mostra a radiografia inicial, que durante a cirurgia foi usado um enxerto halógeno de um doador para preencher o defeito no osso, e por fim o osso foi fixado com a placa metálica, ali na imagem C, e o enxerto ficou no lugar certo, para ajudar a cicatrização. Mais uma vez focando que o enxerto halógeno vem de um doador normalmente falecido, e é um processo em bancos de tecido para ser seguro em uso de outros pacientes. Ele pode ser desde esponjoso, como uma esponja rígida, cortical, que é mais duro e resistente, ou ainda matriz óssea desmineralizada, que é o DBM, um pó processado com proteínas bioativas. Nós podemos ter algumas vantagens do halógeno, que é suprimento ilimitado, sempre disponível, evita cirurgia extra, não precisa retirar o osso do paciente e sem dor no local doador, né? É uma ótima opção quando o paciente não tem osso suficiente para doar ou uma fratura muito grande ou em local delicado, tipo no ombro, tornozelo ou na pelve. Mas nem tudo são flores. O enxerto halógeno não tem células vivas, tem pouca ou nenhuma osteoindução, perde resistência estrutural no processo de preparo. A DBM, que é a matriz óssea desmineralizada, aquele pó com proteínas bioativas, por exemplo, depende da quantidade de proteínas, como BMP2 e BMP7, que varia entre os fabricantes. E quanto ao resultado disso tudo, a eficácia pode variar bastante de caso para caso. Alguns estudos mostram que a taxa de consolidação com esse pó de proteína, o DBM, chega a 97% a 100%, igual um enxerto autógeno mesmo. Ou mostram resultados piores, com menos de 30% de consolidação em outros estudos. Também houve mais efeitos colaterais quando se usa enxertos com células de gordura. E quando usar um enxerto halógeno? Mais uma vez, ele é muito usado em fraturas articulares deprimidas, onde a cartilagem afundou, tipo fêmur distal, calcâneo ou fraturas acetabular. Também é usado para preenchimento esponjoso, sendo compacto num defeito como um andaime estrutural. E esse pó de proteína, o DBM, é usado como um expansor de enxerto, misturada a outros materiais. O enxerto halógeno é uma ferramenta poderosa, especialmente quando o paciente não pode doar o osso, mas por não ter células vivas ele não serve para todos os casos. Por isso, precisamos avaliar cuidadosamente o tipo de fratura, a idade do paciente e o local afetado, antes de decidir qual tipo de enxerto usar. E de certa forma seria muito interessante se o próprio corpo tivesse uma maneira de acelerar a cicatrização das fraturas. Agora vamos descobrir como as terapias celulares estão revolucionando o tratamento de ossos quebrados. Quando usamos o enxerto ósseo, seja do paciente, doador ou um sintético, um fator faz toda a diferença: a presença de células vivas e funcionais. Sem elas, a regeneração óssea pode ser incompleta ou lenta. Foi esse conceito que deu origem à chamada terapia baseadas em células. Essas terapias podem ser simples, desde transportar células do próprio paciente, que são células autólogas, ou mais complexas, usar células de doadores, expandir células em laboratório e modificar funções antes da aplicação. Nos Estados Unidos, o uso de células manipuladas precisa de aprovação da FDA, mas se forem minimamente manipuladas e usadas para a mesma função original ou uso homólogo, o processo é mais simples. Ainda assim, é preciso garantir que as células sejam viáveis, técnica segura de isolamento e conhecimento das normas regulatórias. As células tronco mesenquimais, ou abreviação MSCS, são as mais estudadas. Elas foram descobertas nos anos 60 e mostraram ter uma capacidade de gerar osso, cartilagem, gordura e até mesmo tendão. Mas o segredo está não apenas na sua capacidade de virar outro tecido, mas em modular o ambiente de cura.
As células-troncos mesenquimais podem ser coletadas de medula óssea, gordura, tecido adiposo, sinóvia, polpa dental, periósteo, sangue do cordão umbilical. Cada fonte tem sua vantagem e desvantagem, como a capacidade regenerativa, velocidade de multiplicação ou potencial de virar osso ou cartilagem. As células-troncos mesenquimais elas não formam osso diretamente. Em vez disso, elas liberam substâncias que vão reduzir a inflamação, recrutam células locais e estimulam a formação de osso, só que indiretamente. Alguns desses fatores que eles são secretados é o TGF-beta, FGF, VEGF e o IGF-1. Esses fatores atuam como mensagens químicas que dizem ao nosso corpo: vamos curar isso aqui. Apesar do potencial ainda, nós temos muitos desafios, que são a diferença entre doadores, falta de padronização, perda de função celular após muitas multiplicações e risco de rejeição. Rejeição no caso de células halogênicas. E ainda, a maioria das células-troncos mesenquimais na medula óssea de adultos é muito raro, cerca de 1 a cada 2 milhões de células. Os estudos estão em andamento, como o projeto da Ortho Union na Europa está fazendo para avaliar se o uso das células-tronco mesenquimais pode acelerar a cura de fraturas que não colam. Os primeiros resultados são promissores, mas ainda precisamos de mais evidência científica antes de tomar o tratamento como rotina. As terapias com células-troncos estão abrindo um novo capítulo dentro da medicina. Elas não substituem o básico. Ainda assim, um bom alinhamento, fixação estável e um bom cuidado pós-operatório é a chave de tudo. Mas podem ajudar a tratar fraturas complicadas quando o corpo precisa de um empurrãozinho extra. E existe uma coisa que é um pouco mais atípica, que é um tratamento com sangue do próprio paciente, ou com a medula óssea aspirada, que é mais prático, né? Para ajudar a curar as fraturas. Hoje vamos entender o que são os concentrados plaquetários e o aspirado de medula óssea, e como eles funcionam como turbinadores naturais da cicatrização óssea. PRP significa plasma rico em proteína e PRF é fibrina rica em plaquetas. PRF, fibrina rica em plaquetas. Ambos vêm do seu próprio sangue, que é processado em uma centrífuga para separar as plaquetas, células que ajudam na regeneração. Essas plaquetas liberam fatores de crescimento, como PDGF, que é o fator derivado de plaquetas, TGF-beta, VGF, EGF, FGF, IGF-1, e também moléculas bioativas que estimulam a formação de novos vasos sanguíneos, reduzem a inflamação e aceleram a reparação tecidual. Dependendo de como o sangue é processado, nós podemos obter LPRP, que é rico em leucócitos, lembrando que PRP, sei que é confuso, mas o PRP é plasma rico em proteína, plasma rico em plaquetas, e com LPRP é um plasma rico em plaquetas, rico em leucócitos, são os glóbulos brancos, ou PPRP, que é puro, sem leucócitos, e o PRF, que é a forma de um gel que libera fatores lentamente. Cada tipo tem aplicação diferente, mas não tem uma padronização também. A eficácia depende de como foi preparado, quantas plaquetas tem, se foi ativado com cálcio ou trombina ou se tem leucócitos. Estudos mostram que o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, pode reduzir a dor e inflamação, melhorar a função de pacientes com artrose de joelho, aumentar a taxa de consolidação óssea, como fraturas da tíbia, e ativar genes osteogênicos. Mas ainda faltam ensaios clínicos bem controlados para confirmar tudo isso com uma segurança. A medula óssea não serve só para produzir sangue, ela também contém células-troncos mesenquimais, plaquetas e fatores de crescimento. O aspirado da medula óssea é obtido com uma agulha especial, normalmente lá na crista ilíaca, e pode ser usado para tratar fraturas que demoram a consolidar, como injeção percutânea em defeitos ósseos, ou como alternativa mais simples e segura para cultivo de células mesenquimais em laboratório. Tanto os concentrados de plaquetas quanto os aspirados de medula óssea usam o próprio corpo como uma fonte de cura. Eles não substituem a cirurgia quando necessário, mas são opções complementares para acelerar a cicatrização, especialmente em fraturas complexas, demoradas ou em ossos com dificuldade de regeneração. Existe uma substância que viaja pela corrente sanguínea e ajuda a cicatrizar os ossos de dentro para fora. As terapias sistêmicas, o jeito diferente de estimular o osso a se regenerar sem aplicar nada diretamente na fratura.
Ao contrário das técnicas locais, como enxertos e cirurgias, as terapias sistêmicas usam proteínas ou células que agem no corpo todo. O objetivo é reforçar a resposta natural de cura, como se fosse um turbo no sistema imunológico regenerativo. Essas abordagens têm sido muito estudadas em doenças como osteoporose, onde o osso está mais fraco e a cicatrização é lenta. As BMPs, ou proteínas morfogênicas ósseas, são como mensageiros bioquímicos que dizem às células: "Ei, precisamos construir osso aqui." Elas foram descobertas lá em 1960 por Marshall Rist, que percebeu que partes do osso continham algo que induzia o crescimento do osso novo. Quando a BMP, proteínas morfogenéticas ósseas, encontraram seu receptor, ela ativa uma via de sinalização chamada SMAD. O que acontece? A BMP se liga ao seu receptor tipo 1 e 2, ativa a proteína chamada SMAD 1, 5 e 8, elas se juntam a SMAD 4, esse conjunto entra no núcleo da célula e ativa genes que formam o osso e a cartilagem. É muita coisa, mas a única coisa que precisa saber é que a BMP encontra um receptor e ativa uma proteína chamada SMAD, SMAD. E isso vai formar osso e cartilagem. O corpo controla essa ativação com freios naturais. E esses freios naturais têm uns nomes bem estranhos, que é Noggin, Gremlin, Cordin e Folstein. Eles se ligam ao BMP e impedem o excesso de formação óssea, como um sistema de segurança biológico, evitando excessos. As BMP2 e BMP7 são as mais estudadas e já estão aprovadas para uso médico, principalmente em fusões espinhais e pseudoartrose, aquelas fraturas que não colam. Produtos como Infuse, BMP2 ou OP1, BMP7, produtos comerciais, são usados em hospitais de primeira linha. Estudos mostram que o BMP2, que é o Infuse, é o mais potente nos estágios iniciais de cicatrização. Mas, atenção, que os BMPs não são isentos de risco, claro. Eventos adversos como formação de osso onde não deveria, que é heterotopia, nascer osso onde não deveria ter, inflamação e, em alguns estudos, risco aumentado de formação de câncer. Por isso que tem que avaliar sobre dose, forma de entrega e população certa para o osso. As proteínas morfogenéticas ósseas representam um dos avanços mais fascinantes da medicina regenerativa. Elas mostram que o corpo tem sinais certos para se curar e que, quando esses sinais são bem aplicados, a regeneração pode ser mais rápida e eficaz.